Ninguém quer começar? Eu vou tirar no par ou ímpar aqui, ó. Eu vou fazer o par e o ímpar ao mesmo tempo. O grupo da Daniela mandou cedo, mandou ontem o trabalho já. Ou foi quarto, já nem me lembro mais. Tanto e-mail que a gente recebe. Pode ser, porque eu sei que a Manoeli também às vezes tem problema de... Manoeli está na clínica, que também a Daiane também tem dificuldade no hospital. Quem sabe já começa que as três estão aí, pode ser? Daiana, Daniela e Manoeli? Será que não está tudo trancado para eles, que ninguém fala nada? Não. Daiana? Pode ser depois. Para mim, pode ser mais a última, assim, se não, se o pessoal quiser ir na frente, tá tudo bem. Ficou muito baixo, Emanuele. Não entendi. Tu falou qualquer coisa, o pessoal na frente, não entendi muito bem. Não, se o pessoal quiser apresentar, né? Tudo bem, eu não preciso ser a primeira. O Alexandre Eduardo Ezequiel quer apresentar? E acabar com o sofrimento, Eduardo, que tu tá aí suspirando há horas. Sei lá, pode ser, professor, então. Então tá, obrigado. Deixa eu ver aqui com a equipe como é que vai ser aqui. Tá, vê aí quem é que vai abrir a tela para apresentar, quem vai falar. Daiana, a gente não está te ouvindo. O teu microfone tá aberto, Daiana, mas não... As bolinhas não mexem. Estou abrindo aqui, tá, professor? Só um instante. Não, ok. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, agora ficou perfeito. Bom dia, Luana. Tá, vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui. É uma janela do Chrome. Não sei, vou entrar de novo aqui. Vocês estão vendo, né? Sim. Eu não vi com a equipe, é eu que vou falar? Podemos fazer uma conversa, como você falou ali, Eduardo, informal, fazer uma conversa sobre proteção radiológica e medicina nuclear. Beleza. Então, eu posso começar. Professores, a gente deu continuidade na nossa ideia da última aula, né? Então, a gente pensou em trabalhar essa coisa do modelo de treinamento. Aqui, o modelo é o que foi apresentado para vocês na última aula. Eu não lembro se o Ezequiel fez alguma alteração. Esse na verdade, é o modelo. Lembra que a gente fez um plano de treinamento? O plano, tá certo. Isso, Eu não sei se tu tens... Sobe um pouquinho que tem o primeiro plano. Tu tens já no modelo. Isso. Esse é o que a gente apresentou na aula passada, né? Isso, esse é da aula passada. Só para a gente retomar rapidinho ele ali, então. Porque a gente fez um compêndio, daí a gente foi colocando os nossos temas, né, e o que a gente foi melhorando, então já foi projetando
um abaixo do outro, então. Esse, então, era o nosso plano de treinamento, então, na aula passada, que a gente desenhou ele, né, o esqueleto dele. Pode subir, então. Que o pessoal, só para a gente lembrar os objetivos, né, a parte de infraestrutura dele, né, os materiais, pode subir, quer dizer, descendo. Algumas revisões que a gente utilizaria, né, para o nosso treinamento, o conteúdo, um cronograma, né, dentro do esqueleto, as estratégias, né, que a gente iria abordar com os participantes, o modelo da avaliação, a certificação e as referências que a gente utilizou para realizar o plano de treinamento. Lembrando já os professores também que a partir já a RDC 300 prevê uma aplicação de como se fosse uma prova, né, agora nos próximos trabalhos de treinamentos, de cursos, né? Então a gente fez uma pequena prova, assim, com algumas questões, já prevendo a legislação da RDC 330, que já entrando em vigor, né? Mas agora, a partir de 19 de dezembro, ela já acaba o tempo da portaria 453, né? Que tem esse ano para o pessoal se adaptar, né? Bem lembrado do Alexandre. E daí nós seguimos, então, dentro daquela proposta, daquele plano, a gente daí criou o nosso modelinho de treinamento. Daí agora já é o treinamento propriamente dito a ser concretizado. Então, daí o nosso curso, né, que é o desenvolvimento de capacidade em segurança e proteção radiológica no serviço de medicina nuclear, o nosso treinamento, então, que esse treinamento, claro, dentro da proposta do nosso treinamento, a gente criou apenas um modelo agora, apenas um treinamento, né? Claro que a gente deveria desenhar todos os módulos, e dentro desses módulos a gente deveria colocar todos os treinamentos, né? Mas então a gente somente selecionou, anulou um, tirou e criou, então, um modelinho desse treinamento único, né? Que seria sobre segurança do paciente e aplicação da prática de proteção radiológica e medicina nuclear, que é dentro da nossa proposta, também do nosso desenho, nosso folder, né, que a gente criou, então. Então, o treinamento, porque no primeiro treinamento a gente criou ele como presencial. Então, para não mudar muito o esqueleto e seguir na mesma linha, a gente segue com ele presencial. Se fosse, por exemplo, virtual ou à distância, né, seria outra proposta. Nossos materiais, nossos métodos seria um pouquinho diferente, né? Como esse treinamento, primeiro a gente apresentou o plano como presencial, então a gente segue nele presencial. Simplesmente pelos instrumentos que a gente iria utilizar nossa infraestrutura, que daí deveria mudar o primeiro plano. As nossas competências, então, ao ser alcançadas, seria capacitar... Pode falar, Eduardo, desculpa. Até a gente tinha pensado essa questão do online, do não presencial, mas, tipo assim, é complicado tu dar um treinamento pela internet, né? Que eu vejo, assim, como uma coisa muito prática, assim, então, complica um pouco, no meu ponto de vista, essa coisa de tu ministrar um treinamento, porque eu penso que um treinamento é diferente de um curso, né? A ideia não é um curso, a ideia é tu treinar as pessoas. Então, por isso que a gente meio que focou também na questão de ser presencial. Pode continuar aí, aqui, ó. Beleza, é isso mesmo. É que são modalidades que a gente tem que criar o esqueleto diferenciado de algumas coisas. Então, por isso, até pela demanda do tempo e tudo mais, porque se nós tivéssemos que criar algo assim para ontem, daí a gente deveria gravar videoaulas e tudo mais, né? Mas pelo nosso tempo, a gente, assim, criou pelo presencial, pensando no presencial. Esquecendo Só momento... um segundinho, Ezequiel. Quando vocês observaram a legislação ela pede que o pessoal faça treinamento ou que faça curso? Capacitação, Capacitação. Que a RDC fala. Não, mas aqui a gente não está falando da RDC, né, Eduardo? A gente está falando aí das normas direcionadas para a medicina nuclear, a 3.05 da CNEM, por exemplo. Ela traz como treinamento mesmo, professor. Ela traz
Depois até a gente pode projetar ela aqui, se vocês quiserem. Acho que eu tenho ela aqui aberta. Tá, mas ela traz com treinamento isso. Até porque ela traz alguns tópicos, alguns pontos a ser atentados no momento do treinamento, que seria o que seria ideal, né, das pessoas abordarem medicina nuclear em proteção radiológica. Tá? Continuando então, daí os instrutores, a carga horária. Nesse treinamento a gente pensou apenas fazer 1 hora, né? E na presente data, então. Daí tem a justificativa do nosso treinamento, então, que seria um treinamento de proteção radiológica, que é de suma importância para a equipe, que irá prestar assistência de saúde. Depois, seguindo, então, desta forma, capacitar os trabalhadores do serviço de medicina nuclear, né, envolvendo a radiação ionizante. Esse treinamento adota, então, as normativas legais vigentes. Também é importante indicar que o curso está ancorado principalmente na norma da CNEM, né, 305, na verdade, que trata sobre os requisitos de segurança e proteção radiológica para serviço de medicina nuclear. Só uma abordagem rapidinha aqui para nós não tomar muito tempo também. Deu nossos objetivos, que seriam os gerais, né, que seria capacitar a equipe de saúde aos cuidados de segurança do paciente, ancorado no princípio de proteção radiológica, e os tópicos específicos, na verdade, que seria fornecer, discutir e facilitar, né, toda esse trabalho, né, e essa proteção, e essa radioproteção, na verdade, no serviço de medicina nuclear. Eu não vou ler todos os tópicos, se quiseres eu posso ler, mas é só para nós ter uma noção, assim, do esqueleto, né. O nosso público-alvo, então, que a gente, né, que seria os profissionais de serviço de medicina nuclear, e nesse programa, né, tem essa abordagem, na verdade, né, legal. Então, seria sobre as normativas legais, os efeitos biológicos da radiação, os registros e documentações, né, operação de rotina em situação de emergência. O que seria? Dentro do nosso treinamento, a gente aborda essas temáticas, né, as normativas, os efeitos biológicos da radiação, os registros e as operações de rotina. E o nosso método que a gente vai usar, né, que seria as aulas expositivas, né, alguns casos clínicos que a gente pode pontuar, como a gente tratou também como presencial e tudo mais, aí uma avaliação de conteúdo, que seria a nossa prova final ali, né? A prova objetiva que foi criada. Eu, novamente, aqui não entendi, Ezequiel. Sim. Você fala em treinamento, dando um cunho de prática, né, pelo que o Eduardo colocou. Isso. Eu imaginei vocês lá desempenhando, fazendo um fracionamento de radiofármaco junto do indivíduo ocupacionalmente exposto e auxiliando ali. Olha, toma tal distância, né, usa tal EPI. Mas aí o método de vocês vem aqui, aula expositiva, caso clínico, aí não, para mim não fechou. Uhum. Eu espero que seja esse método para um curso que seja uma capacitação por meio de um curso, não como o Eduardo colocou, um treinamento, que até eu nem tinha me levado isso em consideração. Eu, na minha cabeça, tinha pensado num curso que poderia ser EAD, como eu tinha falado para vocês adaptarem, e aí, claro, usaria aula expositiva, estudo de caso, mas aí vocês levantaram a questão de ser um treinamento, mas aí não fecha com esse método. Ou, não sei, concordam comigo? Não entendi, professora. Por que o treinamento não fecha com o método de aula expositiva, caso clínico e avaliação de conteúdo? Não entendi também. Agora, quem não entendeu fui eu. Explica aí, Eduardo. Não. Eu também concordo com o Alexandre. É tipo, tu vai dar um treinamento, não vai ensinar os caras a fazer uma questão de proteção radiológica. Né? A gente vai lá expor a questão da proteção radiológica, não dos métodos de fracionamento, a rotina lá da clínica. Não, eu não falei em explicar o método de fracionamento. Na verdade, assim,
O que me levou a essa indagação foi a tua fala. Não, coisa desse tipo, não é o caso. Eu não te escutei, Eduardo, desculpa. A senhora tinha dito que quando a gente falou treinamento, a senhora veio na sua cabeça a gente fazendo fracionamento, ensinando essas coisas, mas não é essa a ideia, né? A questão é a proteção. Eu não falei que vocês ensinariam o fracionamento, não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, que um treinamento seria algo prático. E essa minha interpretação foi em cima da tua fala, de que não poderia ser AD porque teria que ser um treinamento. Aí, querendo diferenciar um treinamento de um curso de capacitação. Pelo menos foi o que eu entendi da tua fala. Sendo um treinamento como algo presencial, a pessoa não poderia usar esse método, porque esse método é um curso, ao meu ver, né? Aula expositiva, caso clínico, avaliação com uma prova objetiva. Então, para mim, ficou desconexo. Se eu posso entrar aí um pouquinho, Eduardo. Não, é uma questão justamente, você fala, treinar é ensinar a fazer. Ponto, né? Que foi, inclusive, reforçado para ti, que até na hora eu achei interessante, também quando falou, não vamos fazer um curso, digamos, teórico, que pode ser feito EAD, porque queremos o treinamento, e sendo treinamento tem que ser presencial, certo? Certo. Okay. Eu só não entendi o porquê que um treinamento não pode ter algo positivo. Tá, não, só um pouquinho. Vamos para a próxima etapa, tá? Ok. Treinamentos também pode ter, ou tem, normalmente, uma parte teórica. Não tem problema nenhum. Você treina, você explica, por exemplo, aquele fracionamento é uma coisa bem prática, tá? Mas vamos dizer ali, por exemplo, normas legais. O que tem de treinamento em normas legais? Ensinar a ler a norma? Não tem, é teoria, mas tudo bem, você dá essa teoria para fazer. Efeitos biológicos da radiação. Teoria. Registro e documentação. A princípio, teoria, né? Porém, você pode, assim, vou ensinar vocês a preencher os documentos. Então, vamos todo mundo sentar junto com o papel na mão e vamos lá. Professor, o que eu coloco aqui no objetivo? O que eu coloco aqui na justificativa, né? Enfim, o sexo do paciente, o que eu marco aqui? Enfim, aí você está treinando, certo? Sim. Perfeito, você faz junto. Operação de rotina em situações de emergência, isso eu vejo que, de novo, pode ter um pouquinho de teoria, normal, resgatar a legislação, resgatar o efeito biológico e tal. E aí, na operação de rotina, aí sim, você pode treinar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um frasco aqui de tecnécio e vamos, com água, né? Tecnécio tem um treinamento. Com água, joga aqui, mas faz de conta que o tecnécio caiu no chão. Como é que a gente limpa? Ou injeta no paciente e espirra, né? Contamina ali o paciente com a seringa ali. Como é que vai limpar? Aí o treinamento tem que ser prático. Como é que coloca na boca? Aqui, no caso, seria simulações. Poderíamos pôr simulações? Sim, mas é treinamento. Mesmo uma simulação, não sendo com material radioativo, que possivelmente você não vai fazer isso, é treinamento. É para você faz uma vez, o aluno 1 repete, o aluno 2 repete, o aluno 3 repete, aí você corrige, você errou aqui, errou. Então, o que a professora Tatiane está falando é o seguinte, é que vocês vieram com uma ideia de treinamento, e tu ainda reforçou isso, tem que ser presencial, porque você realmente... De acordo com o treinamento, não dá para fazer AD, né? Treinamento só de software, sei lá, que tu escreve, ou redação de texto, que aí você pode treinar em casa e o professor lê. Mas ali eu vejo como treinamento só operação de rotina em situação de emergência. Ali você poderia eventualmente treinar. Aconteceu um acidente, o que eu faço? E não só ser teórico. E aí depois, no método, aula expositiva, caso clínico, que eu entendo teórico, enfim, tudo bem, trabalho em grupo, enfim, mas é teórico, e tinha avaliação, né? Agora tu colocou simulação. Então, realmente, assim, a tua fala inicial de ser presencial, porque tem que ser treinamento, e treinar é fazer
meter a mão, ficou realmente, como a professora Tatiana disse, tá desconexo, não bate o que vocês queriam fazer, a não ser que nessa aula expositiva seja aula expositiva, mas depois da aula expositiva o treinamento, a simulação, o mão na massa. Só isso. Era isso que o discurso e o papel tá um pouco diferente, é só isso, é essa crítica, entendeu? Não é desqualificar a coisa, é só trocar a folha, trocar as palavras, enfim. Ou nenhum mostrar aqui alguma vez fez algo do tipo, então a gente está aqui aprendendo. Mas, assim, eu fui conforme a legislação ela pontua como treinamento, e eu também fui em cima do caso do ocorrido, né? Então, tem que treinar a equipe, tem que ir com a equipe, conversar com a equipe, retomar os exames, ver a parte documental, né? Então, fazer perguntas para a equipe durante o treinamento, né? Fazer repensar as normativas. Oi? Eu abri aqui a 3.05, é a seção 5, do indivíduo ocupacionalmente exposto. Isso. Então, fala realmente, receber treinamento inicial em boas práticas de proteção radiológica e medicina nuclear, laboratório e radiofarmácia, abrangendo os tópicos mínimos, aí descrito no anexo 1. Participar de treinamentos periódicos oferecidos pelo Serviço de Medicina Nuclear. Então, nós não faríamos exatamente esse oferecido pelo serviço, né? Por isso nós estamos seguindo ainda, não terminou. Porque o treinamento seria anexo ao serviço, tá mais abaixo, isso eu já não falei, vai chegar isso, nesse ponto. Por isso eu fui abordando os tópicos conforme essa normativa. Porque tu não... Ok, então você pode continuar, Ezequiel. Ok. Desce um pouquinho, Eduardo. Então, tem os pré-requisitos. É só uma questão de ajuste na metodologia do treinamento, né? Não, eu acho assim, a ideia de vocês está ok, entendeu? Acho que talvez vocês não tenham conseguido colocar no papel, é só isso. Talvez na cabeça ter, mas ali na hora de botar, é isso, acho que... E assim, vou dizer bem sério, tô gostando de ver essa conversa aqui, digamos assim, né? Vocês três apresentam, tal, né? Que eu acho que isso é legal, né? E inclusive do ponto de vista do não presencial, né? Que a gente fica geralmente o professor falando, né, principalmente a gente que dá para aula do Tecnor, né? Mais o professor falando, os alunos lá quietinhos, né? Então, assim, pelo menos está mais gostoso, coisa a gente está conversando. Então, entendeu? Não se preocupem com isso, muito pelo contrário, está interessante. Eu acho que é só o que vocês pensaram, né? E aí tu enfatizou, talvez o problema é que tu tem enfatizado, não tem que ser presencial, porque é treinamento. Aí todo mundo, opa, é mão na massa. E aí depois veio com coisas que a princípio, como está escrito, é teórico. Mas apresentem aí e a gente continua. Isso aí é para melhorar mesmo, tá? Essa é a ideia. Tá. Daí nós criamos uns pré-requisitos, então, para inscrição, então, né? Que o curso será dirigido para os profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente, né, que frequenta esse serviço de medicina nuclear. Serão disponibilizadas apenas, então, 10 vagas, né? Com inscrições realizadas e aprovadas pelo núcleo, só um pouquinho, pelo Núcleo de Educação Continuada do Serviço de Medicina Nuclear, e a certificação se dará pela essa firma CMN, tá? Que atualmente ela foi vendida para a AEE, né? Então, isso aí. O espaço a CMN, no caso, seria a clínica. Isso, é a clínica, né? O núcleo da clínica, juntamente com essa contratação dessa empresa que vai administrar, então, esse treinamento junto aos seus colaboradores ou funcionários, nesse caso, seriam os profissionais de saúde. O espaço, então, o local seria, então, o auditório desse serviço, né, de medicina nuclear. Criamos, então, um horário, né, que será administrado no turno da manhã, das 9 às 11 horas, e a carga horária de 1 hora, né, que repete o que no enunciado lá no cabeçalho. Os materiais didáticos, nesse momento, é somente o necessário para as devidas anotações que o próprio participante poderá levar, né, que seria um papel e uma caneta nesse momento. Né, nesse momento, a empresa não forneceu, então o colaborador, o profissional, vai levar seus apontamentos, ou seu material de apontamento. Os recursos educacionais, nesse caso, seriam um quadro branco, pincéis para quadro branco, computador com acesso à internet, um data show,
e um apontador de laser, caso tenha, né, disponível na instituição. A responsabilidade operacional, então, seria a responsabilidade pela coordenação das ações, do treinamento da equipe de saúde, que será a EE, né, Proteção Radiológica, em conjunto do Núcleo de Educação Continuada ao Serviço de Medicina Nuclear. Agora a EE que assumiu, então, a CMN, tá? Certificação. Será emitido certificado de participação para aqueles que frequentarem um mínimo de 75, né, da presença da carga horária do curso, e ao menos 60% da avaliação escrita, 60% da avaliação escrita, né? O certificado será emitido, então, no final do curso, o treinamento dos participantes cadastrados é aprovado, e a responsabilidade da emissão, então, será da CMN. Então, nós vamos ter que só atualizar, nós vamos ter que deixar, então, apenas a EE, então, agora que assumiu a CMN, que anteriormente a gente estava com uma CMN ainda, e ela está aparecendo várias vezes aí. Então, as referências. Claro que essas referências, elas serão ampliadas, né, conforme a temática abordada, as legislações que vão ser abordadas, o treinamento terá que ser referenciadas todo abaixo dessa grade, né, desse esqueleto, então. Que ali a gente colocou só um modelo, então, apenas uma referência só para, como modelo mesmo, né. Eu vou falar, talvez eu me arrependa como eu me arrependi na questão do... Mas aqui na parte do material didático, pensando agora na parte prática, também poderia ser incluído o que tu vai precisar para a prática, né? No nosso caso, a gente preparou um folder, mas poderiam ter manuais, que são manuais da medicina nuclear, que é manuais no sentido, tipo assim, manual para o paciente que vai ficar internado, manual para o preparo antes de algum exame, desse tipo. Daí Eduardo, isso tu podes colocar ali onde diz recursos educacionais, porque os materiais didáticos seria o que o participante, né? O que o participante conduz. Claro, ele pode usar o celular dele, tablet, tudo que ele tiver, né, disponível, né? Ou outros até poderia colocar, né, outros materiais. E daí nos recursos educacionais, sim, daí tu pode colocar ali todos os materiais que tu vai utilizar para desempenhar teu treinamento. Beleza, beleza. Eduardo, eu acho que você não precisa se arrepender, porque a gente está aqui para aprender e aprender juntos. Eu achei interessante você chamar atenção para essa questão de treinamento, vocês chamarem essa atenção para isso, porque às vezes a gente pensa apenas num curso e não se dá conta da necessidade dessa questão prática, né? Então é importante a gente conseguir dividir mentalmente as duas situações e compreender os benefícios de ambas as capacitações, tanto a prática quanto essa que seria mais um curso que poderia ser até a distância. Então, acho importante a gente conversar isso. Essa aula é um diálogo e a gente está aberto para aprender junto com vocês. Talvez tenha ficado clara a questão da metodologia da prática, porque a gente não teve tempo para... A ideia interessante seria o quê? A gente preparar cada uma das 5 ou 6 aulas ali do curso. Aí talvez dentro de cada aula a prática ficasse mais evidente. Assim, né? Mas faltou tempo, a gente confessa. A ideia também, de apresentar o folder ali, a gente também teve a ideia de preparar, não um folder, mas fazer um manual, né? Eu acho que... sobre a iodoterapia, as práticas que o paciente tem que ter antes, durante e após a internação, caso faça o iodo, alimentação, a gente até condensei isso no folder, mas acho que uma cartilha ou um livreto... Calma, Eduardo, calma que isso já é dissertação da Dani, vamos devagar, tu não rouba a ideia dela. Olha só, quando você falou aí, Eduardo, em colocar como recurso ali, eu acho que na tua cabeça você estava pensando num POP, né? Em algo que o profissional entendesse que deveria seguir aquela sequência. E hoje eu posso te dizer que muitos serviços são carentes de procedimentos operacionais padrão, assim, para seguir. A maioria dos serviços de medicina nuclear adapta o protocolo, mas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear,
ela disponibiliza guidelines e tem pouquíssimos protocolos no Brasil, pouquíssimos já que segue orientação da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Tanto que quando você deve ter feito medicina nuclear na graduação, acho que tu não fez comigo, né? Eu não dei os últimos anos. Foi comigo? Foi. A gente tem dificuldade. Metade com você e metade com o professor Renan. Ah, tá. Então acho que foi a última turma que eu trabalhei. A gente tem dificuldade em passar para vocês esses protocolos, os próprios protocolos das cintilografias não é uma referência a ser seguida, não existe, né? Aonde buscar essa referência. Então acaba que as clínicas fazem pequenas adaptações de acordo com a sua necessidade. Bom, eu tenho um equipamento tal, eu uso uma atividade tal para o paciente para que eu possa ter uma imagem adequada. Se eu tenho um equipamento mais novo, mais velho, eu vou adaptando essa atividade. E acaba que os protocolos, eles são muito individualizados para cada serviço. E eu considero isso uma limitação grande da área, pela questão da reprodutibilidade, né? Teria que fazer um exame aqui em São Paulo, em Porto Alegre, e o exame ser exatamente igual, mas a gente sabe que isso também, até na radiologia, é um pouco difícil de acontecer, como seria o ideal. Mas eu compreendo essa tua colocação e também tenho a mesma expectativa que você, assim, nesse sentido. Tatiane, só queria fazer um comentário rápido antes que a gente está evoluindo para outras conversas. Eu achei assim, interessante, por exemplo, que vocês foram atrás da legislação e a legislação fala em treinamento. Isso eu gostei, quando, né, o Ezequiel disse, nós fomos lá e lá fala em treinamento, por isso que nós vamos fazer treinamento. Eu acho isso muito interessante, essa pesquisa de vocês, porque justamente a gente pode montar um curso de EAD, digamos, né, um curso todo, ou mesmo seja presencial, que seja, fazendo todo um curso lindo, maravilhoso, você vai lá, oferece para as clínicas e tal, e de repente ninguém quer, ninguém aceita, ninguém, não me interessa. Mas por que ninguém interessa? Porque até que alguém diz para você, né, depois você oferecer, todo mundo olhar e dizer assim, não me interessa, alguém vai lá e diz, não me interessa porque é só teórico, e a legislação quer treinamento. Então, não adianta você me dar um certificado, eventualmente até eu pagar para você, se for pago, que o certificado você vai estar lá 40 horas teórico e vai vir um fiscal da CNEM, enfim, da Anvisa, vai dizer assim, isso aqui não vale, isso aqui você não cumpriu. Então, achei isso interessante, entendeu? Então, vocês estão no caminho certo, acho que só faltou o que vocês pensaram botar no papel, e que agora com essa conversa aí, acho que está evoluindo e está legal. Tá? Então, só de dar esse feedback aí de que eu achei bem legal mesmo vocês terem pesquisado mesmo e fazer o que a legislação pede, inclusive carga horária, fazer um curso de 20 horas, não interessa, tem que ser de 40, se fosse o caso, né? Por exemplo. Então, quer dizer, até isso teria que ser pensado, né? Olha só, Flávia, nessa linha aí, lá no anexo 1, ele traz exatamente quais são os tópicos teóricos que devem ser abordados e também os tópicos práticos. Então, na própria 3.05, diferencia isso. No anexo 1, o que precisa ser feito prático? Métodos de descontaminação, detecção de contaminação, procedimentos em acidente e situações de emergência, várias situações ali que precisam ser práticas, exceto para a equipe de enfermagem, algumas coisas aqui. É isso, vamos lá, gente. Podem continuar. Então, como parte do nosso plano, a gente também criou um folder. Esse folder, ele foi... ele tem como base uma cartilha de algum hospital do Rio Grande do Sul que eu achei. Depois eu posso pôr nas referências ali. A ideia do AEE, que o Ezequiel falou, é que seria uma empresa terceirizada que daria o treinamento, né? A gente criou essa, que é o Alexandre Eduardo Ezequiel, Proteção Radiológica. Pode ampliar, Eduardo, faz favor, o folder? Dá um zoom aí que tá bonito esse folder. Foi tu que fez de novo? Quer dizer, se baseou no outro, mas as cores e peço que eu não criei ele do zero. Assim, eu peguei uma cartilha que é de um hospital
do Rio Grande do Sul, esqueci o nome agora. E me baseei para fazer o folder. Que a gente criou essa empresa Fix de treinamento, que seria a empresa que daria o treinamento, né? Caso... Não, legal isso, você já está pensando na empresa, daí isso aí tá tudo legal, cara. Não tinha... A ideia é assim, se a gente vai oferecer o curso para... Tem que ter uma empresa, né? Penso eu, não sei. Não, exato, alguém tem que dar o curso, a não ser que tu vai entregar o curso, digamos, Ou a todo ideia pronto. é treinar o cara da proteção radiológica da clínica para ele dar o treinamento para a equipe dele, não sei. Não sei, pode... Aí tanto faz, aí depois a gente vê, né? Supervisor de proteção. É, tu vai dar um kit completo para eles darem o curso, ou se vocês vão dar o curso. Inclusive, o empreendedorismo é algo que é incentivado. Então, se vocês quiserem realmente abrir uma empresa, enfim, etc., a gente apoia, e precisar ajudar, a gente ajuda. Sabe uma coisa aí, uma sugestão minha para o UFSC, tipo assim, ó, na UFSC tem vários empresas júniors que ajudam nessa questão de uma ideia, eles ajudam na questão do empreendedorismo, né? Eu acho que faltava isso no UFSC, assim, não sei se chega a ter. Não, a gente tem, mas é um pouco diferente ainda, não está muito evoluído. A gente tem o berçário de empresa, incubadora de empresa, hotel de empresa, tem um monte de nome que é justamente para você começar ali. A gente tem alguma coisa, mas... Na minha época da graduação física, eu sei que na UFSC tinha vários cursos, tipo engenharia civil, outros cursos também tinham essas empresas júniors, que chamam. Mas vamos lá. Deixa eu falar. Então, aqui seria a capa. Eu já apresento ele impresso aqui, tá? Que eu imprimi. Mas quais são as informações? Aí a pessoa abriria, teria essas informações. Tá bem visível para vocês? Sim. Tá bom. Eu queria perguntar para vocês aí, para o grupo, vocês encontraram a palavra iodoterapia e radioterapia? Sim, professor. Foi feita uma pesquisa sobre essas duas palavras, até porque foi comentado na aula passada sobre isso, tá? Radioterapia é um termo técnico, tá? Então, porque o médico, por exemplo, da medicina nuclear, o que vai prescrever, não prescreve radioterapia. Ele prescreve terapia com iodo ou iodoterapia. Então, a gente achou melhor, porque o folder ele serve tanto para o pessoal técnico, né, da própria, para esclarecer alguma dúvida da própria empresa, da próprio local da medicina nuclear, como para o público também, né. Então, a gente achou mais coloquial colocar para o público como iodoterapia, para deixar a palavra rádio, de repente não apresentar, botar, mas o que é isso, rádio com iodo, alguma coisa assim, não parecer para o público que seria alguma coisa de outros sem pé nem cabeça, né? Então a gente procurou deixar a iodoterapia como palavra-chave. Entendi. Eu confesso que me causa um pouco de frustração radioiodoterapia e iodoterapia, nenhuma das duas é descritor, né? Se a gente for pensar em escrever uma dissertação, um trabalho acadêmico, a gente não pode citar tanto iodoterapia quanto radioiodoterapia, nenhuma delas é descritor. Então, acaba que o único descritor que existe para essa área seria radioisótopos do iodo 131. Esse sim é descritor e leva a iodoterapia ou a radioterapia. Quando a gente fala radioiodoterapia, para mim fica um nome pesado e a pessoa pode associar com a radioterapia, né? Isso. Que não é o que a gente espera. Então, eu acabo que concordo com a escolha de vocês. Oh, que bom. Então, dando continuidade aqui. Então, o folder teria essas informações, né? Claro que não se consegue explicar o que é a medicina nuclear em 5 linhas, mas só uma ideia. Aí falaria o que é a iodoterapia, né? A questão da necessidade de internação. Eu acho que eu falo em algum lugar aqui que pode ser aqui, né, que o isolamento pode ocorrer na clínica ou a domicílio, como a senhora tinha conversado com a gente na última aula.
Mas, em todo caso, né, converse com o seu médico, cada caso é um caso, né? Aí, cuidados pré-internação, tipo, com medicamentos. Eu confesso que eu não conheço esses medicamentos, eu vi na cartilha lá, mas eu sei que tem alguns que tu tem que parar, alguns que tu tem que começar a tomar. A questão da alimentação também, aí eu fiz pesquisa e vi eu achei em outro local, tenho guardado ali a referência. A questão do que tu pode e o que tu não pode, achei bem bacana também, porque eu acho que isso ajuda bastante, assim, pelos alimentos aqui eu vejo que é bem fácil a gente cometer algum erro de comer o que não pode, ou vice-versa. Aí os cuidados pós-internação, né? Depois que a pessoa vai para casa, né? Os contatos breves, não urinar no chão do box, não compartilhar alimentos e bebidas utilizando os mesmos talheres, dormir sozinho, evitar beijos, relações, mas sempre deixando claro para a pessoa consultar o médico, né? Se tiver alguma dúvida. A questão dos efeitos colaterais também, a gente botou aqui uma tabelinha, e aí no outro, aí vem aqui o verso, né? Aí, tipo, se a pessoa vai fazer, aí tem um cartãozinho com informações que vão auxiliar ela no tratamento, né? Principalmente com datas. Eu botei em algum lugar no folder, eu acho que é aqui, ó. Tá, aí nos cuidados para as mulheres. A gente frisa da importância de seguir as orientações do profissional lá da medicina nuclear com questão aos prazos, datas, né? Porque a gente viu a questão lá do último estudo de caso, né? Questão que deu problema no teste de beta-HCG. Então, a gente até coloca aqui na questão dos cuidados para a mulher, para deixar, não para assustar o paciente, mas para deixar claro da importância da conscientização dela em tomar os cuidados, né? Que pode gerar uma formação do feto, além de pôr em risco a vida da mãe e do bebê. Aí aqui a questão, ó, do fichário, para ela tem as datas, né? Ó, parar o uso do hormônio, iniciar dieta pobre em iodo, tudo com data para fechar os prazos para o tratamento da iodoterapia. E aí também a gente também bolou o certificado, que só foi parecido com a gente só alterei o logo aqui, certificado do aperfeiçoamento. Não sei se os colegas querem falar mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma dúvida. Eu acho que é isso, acho que ficou bem claro. Vocês são muito bons nessa produção gráfica, parabéns. Temos que explorar mais isso. Quem que fez esse certificado aí? Eu também gostei dele. Ai, olha o folder, que legal. Tem as informações. Muito bonito mesmo. Mas tudo bem, o texto talvez até tu tenha mais ou menos pegado, mas as imagens tu pegou também lá do... Não, a borboleta na tireoide. Essa da tireoide não foi ideia minha, não. Ah, então tá. Tipo, eu ia fazer com a questão da imagem do exame mesmo. Aí pesquisando lá imagens e iodoterapia, aí apareceu essa da borboleta, eu achei, a imagem de uma cintilografia da tireoide, tu tinha pensado? Isso. Uhum, entendi. Mas aí eu achei essa muito mais... sei lá, eu gostei. Ficou linda, ficou muito bonita. Muito bonita, né? Ela dá uma chamada de atenção para a região da tireoide, ali, com a borboleta, né? Então, faz a pessoa, acho que prestar bem atenção. Nossa, é aqui que fica, é aqui que... Claro que não vai ser uma borboleta, né? Mas é aqui que fica a tireoide, para a pessoa nem sabe, às vezes, onde é que fica, né? E ainda tem a confusão de cartilagem, glândula, né? Sim, não é simples para a pessoa. Eduardo, o folder, ele tá editável, que eu gostaria de digitar umas coisinhas nele aí. Então, assim, ó, eu criei essas artes no Photoshop, então teria que saber usar ele.
Ah, Eduardo, não complica a minha vida, então eu vou... Mas eu É posso... que eu... Tá, eu vou fazer uma proposta. Eu posso enviar o folder e a senhora fazer as alterações e eu altero. Aceita a proposta. Então tá bom, vou mandar ele em PDF para a senhora. Em PDF, não, eu queria os textos editáveis. Ah, os textos editáveis. É tá? isso, só porque eu acho que tem algumas questõezinhas ali que precisam de um pequeno ajuste. Tá, beleza. Eu vou separar os textos e mandar, então. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Ou deixa no Drive ou põe no Mudo, enfim, né? Porque o Photoshop ele trabalha com camadas, então ele tem ferramentas de texto, ferramentas de imagem. Eu tenho que ir nos textos que estão soltos na imagem e copiar e colar num documento do Word para vocês poderem ter acesso. Ou transforma em PDF, do PDF transforma em doc, de repente, pelo Google. Ali, ele pode bagunçar um pouquinho o formato, mas o texto em si talvez seja mais rápido do que tu quebrar em camadas. Deixa eu até tentar agora. É. Mas então é isso a nossa apresentação. Ok, muito obrigada. Parabéns. Bem interessante e com certeza a gente vai aproveitar na disciplina de medicina nuclear. No entanto, teremos que adaptar inicialmente para algo EAD e talvez deixar para os serviços a questão prática, né? Já quando fizer o curso, dizer, olha, isso é uma questão que a gente vai fazer a parte, digamos, teórica e ao serviço cabe os tópicos práticos. Talvez para a disciplina a senhora transforme num curso. É isso mesmo, Eduardo. Vocês vão gravar as videoaulas, fazer folder, já está tudo esquematizado aqui na minha cabeça. Logo iniciaremos a disciplina de medicina nuclear, né? O professor Alexandre encaminhou o horário. Dia 9? Começa já? Meu Deus, achei que ia demorar um pouquinho. 15 dias aí, não, tá corrido. Eu acho que pode fazer aí, vocês pensam, não sei se vão, por exemplo, ali tu falou em 3 ou 4 tópicos, né, que vocês colocaram, efeito biológico, estudo de caso, etc. Então, não sei se em cada tópico você poderia dividir em 2 partes, uma parte teórica, que é o que vocês vão fazer, gravar videoaula, enfim, textos, e uma parte prática, ou um módulo inteiro teórico, e depois um módulo inteiro, digamos assim, prático, né? Aí também isso, enfim, deixar também flexível, eventualmente, né? Se tem condições de dar teoria e prática mais ou menos andando junto, né? Se faz, se não, concentra a teoria e depois concentra a prática. E aí essa ideia da Tatiana é boa, que o supervisor de proteção da prática, segundo algumas regras que a gente faça, né? Segundo alguns exercícios, alguns treinamentos necessários, como está na portaria, na resolução 305. Enfim, tem que fazer isso, inclusive, está aqui um folder, está aqui uma sequência de treinamento, enfim, de simulação, inclusive a gente pode até dar, não deixar simplesmente faça esse treinamento, né? Faça fracionamento, enfim, usar o avental, enfim, a proteção, a luva, não, chega, tá aqui, tem esse material, esse pop, digamos, para seguir no treinamento. Mas é legal mesmo, acho que vocês evoluíram mais um pouco, esse era o objetivo, né? Pegar o que já tinha e evoluir mais um pouco. Evoluiu com o folder, melhorou ali o treinamento que vocês tinham feito a proposta daquele esqueleto, já damos um passo a mais. Parabéns. Valeu. Precisa chamar a Daiane, Manuela e a Daniela, ou você já sabe que são as próximas? Não, a gente já sabe. O Eduardo pode fechar ali, Eduardo? Porque o Eduardo também não fechou. Aí eu digo assim, será que estão... Eu vou projetar, tá, professor? Nós vamos dividir a apresentação.
Ok, como vocês acharem melhor. Todo mundo está vendo? Sim, se puder dar um zoom ali embaixo, do lado direito, isso, um pouquinho mais ali para... Isso. Ok, então. Nós começamos com um trabalho de... modificamos um pouco, professor, sobre estratégias de segurança do paciente para serviços de radioterapia. A Daniela vai começar a fazer uma apresentação geral e depois a gente vai concluindo as etapas. Pode bom assim, passar, Daniela? então. Sim. Isso, obrigada. Então, a gente vai falar sobre as estratégias de segurança do paciente para os serviços de radioterapia. Então, a gente começa trazendo a RDC 20 de 2006, que fala sobre o regulamento técnico dos serviços, né, o que um serviço de radioterapia precisa ter para funcionar, e trata de itens que precisam ser cumpridos por esses serviços, como controle de qualidade, gestão de risco, plano de proteção radiológica. E esses serviços, quando eles já são regulamentados, eles podem disponibilizar o atendimento de braquiterapia, que é a nossa primeira imagem. É um exemplo de uma sala de braquiterapia. Pode subir ali, Dai, por favor. Então, a gente pegou essa imagem para exemplificar como que é uma sala de um serviço de braquiterapia. Aí a gente só retomou um pouco sobre o que é a braquiterapia, né, que é um tipo de radioterapia realizado a curtas distâncias, onde o material radioativo ele é inserido próximo ou dentro do órgão que vai ser tratado por meio de um equipamento, né, um aplicador. Aí pode descer, por favor, para a gente mostrar o aplicador. Esse é um exemplo de, né, um equipamento onde a gente consegue guardar a fonte e ele faz a aplicação da braquiterapia, no caso. Aí sobe só um pouquinho. Aqui a gente trouxe também alguns tipos de aplicadores para braquiterapia, né? São alguns exemplos de como podem ser esses aplicadores. Aí a gente fala um pouco, né? Esses assuntos são só a retomada do que a gente fez do outro trabalho e um compilado das outras apresentações do pessoal. Então a gente fala um pouco sobre braquiterapia de alta e baixa taxa de dose, que daí, no caso da próxima figura, é como é feito o procedimento, né, internamente, como esse procedimento se parece, pegando o aplicador, aplicando a fonte de radiação. Pode descer. Aqui a gente trouxe imagens de tomografia de como é feito o planejamento para essa braquiterapia. Pode descer. E aqui é como seria, no caso, no dia de uma aplicação, né? Você tem o planejamento da braquiterapia, você tem a sala equipada e os profissionais que vão fazer a aplicação. Só uma pergunta, uma curiosidade na foto. Isso aqui é um monitor mostrando o exame ou foi acho que montaram? Não, isso deveria ser o monitor, é tipo como se fosse um zoom ali da imagenzinha do monitor de baixo, sabe? Ah, tá. Não, tá. Porque como eu não conheço, eu queria saber se realmente o médico tem essa imagem para realmente ele colocar no local correto, enfim, tendo em vista que ele está olhando a imagem, né? Só para... Sim, sim. Então, eu também não saberia explicar exatamente como é. A gente seguiu mais ou menos o que estava no manual da Agência Internacional, né? Pode descer daí, por favor. Opa! Não tanto, volta ali um pouquinho. Isso. Aqui a gente retoma, então, a segurança do paciente especificamente em braquiterapia, e a gente fala do quanto é importante ter uma cultura de organização e de segurança em um serviço, né, como isso ajuda a resolver problemas, a notificar problemas, e de como isso também enriquece a qualidade dos serviços que são ofertados, né, por conta desses incidentes, o quanto que pode ser melhorado, né, os procedimentos. Pode subir. Aí falamos também um pouco da importância de ter qualificação permanente, de como isso contribui para a segurança do paciente, de como contribui para o trabalho em equipe, né, de certa forma, e de como é possível otimizar os procedimentos, né, de poder reconhecer
e corrigir o que tem sido feito de forma não correta. Aí falamos um pouco sobre os acidentes, que eles podem ocorrer das mais diversas formas, desde falha no equipamento, falha de manutenção, falha no cálculo de dose, e por isso, de novidade, a gente trouxe para esse trabalho a criação de procedimentos operacionais padrão, que são os famosos POPs. Então, esse POP, ele detalha o passo a passo do procedimento e da maneira e como ele tem que ser realizado. Então, isso vai fazer com que a gente minimize os erros na rotina, né? Tendo tudo padronizado, a gente minimiza os erros. Então, com esses POPs, a gente retoma os processos de dupla checagem, que a gente trouxe na apresentação passada. Então, a gente está retomando eles, como foi citado, de quanto é importante ter essa dupla checagem. E a gente também trouxe, de novo, os checklists que a gente utilizou na apresentação passada, pode descer, que daí já são mais específicos para o caso da braquiterapia realizada em mulheres. Depois a gente vai apresentar os POPs e uma caderneta que a gente elaborou, que daí já é uma coisa mais geral. Mas aqui a gente retoma os checklists para a braquiterapia, e as questões, elas são mais direcionadas para a segurança da mulher especificamente. Pode subir, que daí são os mesmos checklists da apresentação passada, né? Alguns itens que precisam ser conferidos com relação à segurança, na conferência de equipamento, pode subir. Esses checklists são para o procedimento antes de realizar a inserção da fonte e após a retirada da fonte. Pode subir. Aí aqui a gente ainda decidiu incluir algumas outras estratégias educativas, que daí podem ser em forma de elaboração de banner, de folder. No nosso caso, a gente trouxe os 2 POPs, que utilizarão os checklists, e também uma caderneta que seria entregue aos pacientes que realizam a braquiterapia, como forma não sei se de educação ao paciente, mas assim, uma forma para ele ficar mais inteirado do assunto. Acho que é basicamente isso. Agora é com as meninas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o POP que a gente elaborou. O POP, ele também serve, além de a gente minimizar os erros ali com essa dupla checagem e com o procedimento padronizado, esse POP, que, quando entra, por exemplo, nas clínicas que tem uma rotatividade maior de profissionais, ele serve também para auxiliar nas capacitações, porque daí é o passo a passo do procedimento, Então, aqui a gente pegou um modelo que é utilizado na instituição que eu trabalho, por exemplo, só que a gente tirou os logos e deixou como um hospital geral, porque ele segue sempre um padrão, do POP, tem que ter um título, número de documento, versão, quando que ele é implementado, se ele tem tem um objetivo geral, quem que vai receber esse treinamento, os recursos que são utilizados, qual é o nome do formulário que foi utilizado, Então, aqui, a gente utilizou como checklist colocação da fonte de radiação e pós-retirada da fonte de radiação em procedimento de braquiterapia. E aí, aqui está o formulário, mas o nome dele ficou como POP, dupla checagem pré e pós-braquiterapia. E aí, aqui tem as etapas do procedimento, Quem é o executante, se é o enfermeiro, técnico, tecnólogo ou físico, que vai fazer a primeira etapa, de receber o paciente, orientar o paciente sobre o checklist, utilizar a linguagem mais clara e objetiva possível, aplicar o questionário, que é o nosso checklist ali, e realizar os registros que são necessários, se tiver em prontuário, ou a própria anotação ali do checklist, e as assinaturas que servem para dupla checagem, Quando a gente fala em dupla checagem, é importante ressaltar que
A dupla checagem, ela é falado muito na indústria farmacêutica, né? Ou com as prescrições em prontuário. Mas, assim, na área da radiologia não se escuta muito a dupla checagem, assim, como com esse título, né, dupla checagem. Então, aqui, depois que terminou a braquiterapia, encerra a sessão, aplica o segundo checklist, faz as assinaturas e registra e faz os registros que forem necessários. Nesse POP, a gente deixa a obrigatoriedade, então, de que tenha que ser sempre com 2 profissionais. A literatura diz na medicação ali que pode ser aplicado pelo mesmo profissional, mas eu sempre avalio que se são 2 pessoas fazendo a conferência, a chance de erro é menor, porque um vai conferir o que o outro está fazendo, né? E o segundo POP que a gente fez foi esse do procedimento, o POP de dupla checagem, desculpa. Esse aqui da caderneta informativa, depois a Manu vai apresentar a caderneta. Como que seria o POP para fazer a entrega dessa caderneta para o paciente, né? Então, quem vai fazer a primeira entrega da caderneta é a recepção do serviço de radioterapia, né? O nome do formulário, está aqui também colocando, que é a caderneta informativa. A gente não usou como folder, a gente colocou como caderneta, depois vocês vão ver qual foi a proposta da caderneta. Então, a recepcionista, né, que vai receber o paciente, vai fazer os cadastros no sistema. Se tiver disponível aquelas etiquetas de identificação, pode ser colada a etiqueta ou preenchido manualmente a etiqueta, os dados da caderneta. E os agendamentos das sessões. Não sei se alguém teve já conhecimento com o serviço do CEPOM ali, eles utilizam esse tipo de caderneta para fazer os agendamentos das próximas consultas, das quimioterapias e tal. Então, foi pensando naquele modelo de trabalho deles que a gente colocou o nosso. Então, qual é o papel do enfermeiro, ou do físico, né, que estiver aqui no atendimento. E o do médico assistente também, que é o receber o paciente, realizar a conferência de dose, número de sessões que tá prescrita, e verificar também se o papel do médico também confirmar se o paciente teve entendimento daquilo que foi passado ali das informações. Também, claro, cabe sempre acréscimo de informações nesses POPs, por isso que também tem as possibilidades aqui de revisões, né? Se você vai fazer uma verificação novamente, se foi aprovado, quem que aprovou, as datas. Então, aqui também pode fazer algum comentário, né? Daí eu coloquei as informações de dose, tempo de exposição, deve ser conferido por 2 profissionais, para evitar erros na terapia prescrita. Também aqui, ele precisa ser conferido, feita essa conferência, para ver se foi feito o registro mesmo ali certinho, porque pode às vezes, um número, ou não ficar bem claro, né? Se tem sistema, é mais fácil quando a gente pode imprimir essas etiquetas, como eu falei anteriormente, mas também pode ser feito o manuscrito, tá? E aí a Manu vai apresentar a caderneta, que daí já vai ficar mais claro para vocês também qual é a ideia do POP. Eu vou diminuir só um pouquinho aqui para ela ficar mais visível. Pode seguir, Manu. Talvez não está lista, por alguém tenha transcrito. Emanuele? Oi? Manu, não dá para ouvir. O teu som não está muito bom. Tá. Deu. Agora, melhorou? Bastante. Eu acho que estava muito barulho. Então, esse ali é uma caderneta, modelo assim que a gente tem no CEPOM, né? Tem o nome do paciente, a cidade de onde ele é, a data de nascimento dele, o médico que vai fazer o procedimento ali da braquiterapia, o responsável,
E ali também mostra os dados do hospital, né, onde ele faz. Também a gente colocou alguns telefones de emergência. Ai, tá bem baixo. Agora eu consegui aumentar. Pro paciente se situar. Que daí ele fica, qualquer coisa que aconteça, qualquer queimadura, ou se ele vê alguma radiodermite, ele consegue ligar ou para o médico ou para o hospital, ele tem essa assistência, né? Pode passar ali daí que a gente... Isso, deixa eu ver. Tá. Aí aqui também a gente colocou os dados do tratamento do paciente, né, ali. A dose que vai ser dada a ele, o número de sessões da bracterapia e o fracionamento de dose. Ali a gente colocou que vai ser com Césio 137, a bracterapia, e o tempo de exposição também. Aí é o médico que vai anotar essa parte para ele, né? E também as sessões, a data da sessão, o horário e o local. Daí é como se fosse uma agenda também para ele, né? E também a gente colocou sobre o tratamento, colocamos os efeitos colaterais, os esperados, que ele já fique ciente, né? Apesar de que já é informado durante a anamnese, durante todo o procedimento, os profissionais informam. Mas ele tendo ali em mãos, fica muito mais fácil. Ela, né, na verdade, que ser mais focado para a mulher. E aí, as reações esperadas. As reações esperadas e as reações que são não esperadas, né? As de radiodermite, as queimaduras. Então, qualquer efeito adverso ali que ele vê, ele consegue ligar para o hospital a partir desse folder, né? Ele já tem toda uma base. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Daí a gente fez uma folder, não, desculpa, caderneta que a gente tinha combinado. Uma caderneta bem específica para o paciente. A gente tirou o modelo. Só para complementar, na verdade a gente modificou um pouco a caderneta do folder do Eduardo, né? Porque o dele estava mais voltado para a mulher. A gente até colocou essa figura aqui porque seria para ter atendimento para todos os tipos de paciente que fosse fazer bracterapia, né? Se fosse homem, mulher, para outras situações, né? Por isso que a gente colocou até aqui como marca d'água o homem, a mulher e as outras fitinhas, né, que simbolizam o câncer. As campanhas, né? Desculpa, eu me equivoquei. A gente tinha feito antes para mulher e agora mudou. Desculpa. A gente tinha mudado. Bom, mas enfim. Aí tem todo... Oi? Dai, tu consegue diminuir um pouco ali o zoom para a gente só conseguir ver qual que é a ideia do frente e verso, né? Que a ideia é que isso seja uma única folha, né? A parte da frente e capa e a parte interior dessa caderneta, e que isso, né, seja uma coisa única que vai ser entregue para o paciente. E ali ele consegue, né, ter o controle do tratamento dele e dei algumas orientações, como a Emanuele explicou ali. Se ele tiver alguma dúvida rápida, ele só consegue abrir a cartilha, dar uma buscada ali, se tiver alguma dúvida, entre em contato com os telefones de emergência. Ok, posso fazer perguntas ou sugestões? Posso... Sim, vocês completam primeiro, e daí a gente fala. Não, só vou interromper aqui o compartilhamento, então, para daí a gente ir conversando. Uhum. Ou vocês querem que deixe aberto o documento? Não, para mim, eu vou dar sugestões no documento, mas não precisa, a princípio, deixar aberto, não. Se fica melhor para ti ver a gente, tudo é melhor. Então, assim, achei muito interessante, né? Porque abordou várias questões que já tinham mais ou menos sido apresentadas no dia lá do acidente, né, da apresentação do acidente, que foi uma parte, digamos, entre aspas, teórica, né, ou seja, uma fundamentação, né,
rápida, assim, para as pessoas entenderem o que é. A questão também do POP lá, que é muito importante para a equipe, e essa cartilha que eu imaginei ali como algo que já tem, tipo, carteirinha de vacinação, alguma coisa assim que você leva, né? Tem, acho que o acompanhamento também para Natal, coisa que você leva e está sempre tudo anotado. Então, achei muito bom, muito interessante mesmo, parabéns, né? Acho que o folder do Eduardo também continua válido, talvez como explicação, enfim, eu acho que os dois podem andar em paralelo, até porque eu acho que um é o folder mais de divulgação e o outro seria uma cartilha de acompanhamento mesmo, né? Enfim, manualzinho, etc. E ali eu estava pensando, quando você... Oi, André. E informação, né, o do Eduardo. Exato, informação ali, informativo, informação. E o outro é mais de acompanhamento mesmo, né? A carteirinha de vacinação. Oi, diga, Daniel. Se o senhor me permitir, a gente basicamente pegou as informações que estavam no folder do Eduardo e converteu ali para aquela tabelinha de orientações, né? Ali onde tinha verde, laranja e vermelho, é quase tudo a mesma coisa de informação que o Eduardo trouxe também. Só que daí a gente pensou em fazer a ideia da caderneta para ter as informações que o Eduardo sugeriu, além do acompanhamento, né? Não, perfeito, eu acho que, mas ainda assim, eu acho que os dois, até pela proposta de um ser mais um folder e outro mais uma caderneta, né? E aí vem a minha complementação. Eu acho que essa caderneta poderia, claro que vocês tiveram a ideia de ter folha única, né? 2 páginas ali, folha única, etc. Eu até, quando vocês falaram caderneta ali tal, até achei que pudesse ter mais páginas, digamos assim, né? Ser uma caderneta, sei lá, grampeada, enfim. Eu acho que isso não inviabiliza, né, o fato de ser uma folha, não, até acho que dá mais volume, mais peso, uma folha você já amassa, dobra, bota no bolso, já some. E se for uma caderneta grampeada, talvez até uma capinha mais dura, alguma coisa fica melhor. E aí o que eu estava pensando era que, eventualmente, embora vocês falaram, uma é mais para mulher, outro é mais genérico, primeira coisa que me passou, até achei que vocês pudessem colocar, que a Emanuele falou até que de ser dedicada à mulher, é ter na caderneta um espaço para escrever a data que fez o exame de gravidez, entendeu? Para mostrar como é importante fazer e para ficar ali, quando ela for fazer a consulta, ou quando for fazer o tratamento propriamente dito, ela tem que levar a caderneta, que nem a gente faz com criança, tem a caderneta da criança e tal, que acompanha com as vacinas, peso, aquela coisa toda, e pré-natal, etc. Ela leva e o pessoal, nesse double check, vai olhar, não, na caderneta ali, está escrito que fez o exame dia tal e qual é o resultado, porque o médico que fez a consulta completou. Então, talvez ter 2 cadernetas, se fosse o caso, não sei, ou uma genérica, que tivesse até mais informações, não só da data ali, das consultas, mas talvez outras coisas. E aí, claro, talvez ser 2, 3, 4 páginas, isso aí também não vejo problema de ser uma folha ou 2 ou 3. Isso absolutamente é o problema. E aí poderia deixar ainda o folder do Eduardo também com aquelas explicações, aí talvez diminuir um pouco, aumentar, enfim, focar um pouquinho mais uma linguagem talvez mais genérica, enfim, dependendo do público ali, e essa caderneta ser algo mais do dia a dia, do tratamento mesmo da paciente, ou do paciente, né? Enfim, aí poderia até ter talvez 2 cadernetas, uma mais voltada, ou mesmo uma genérica, e diz, para as mulheres, necessário preencher esses dados, para os homens não precisa, outros dados, enfim, se forem o caso, né? Então, assim, achei muito legal, parabéns mesmo, mas essa era a minha sugestão aí. Deixa eu ver que eu vi que o chat pulou bastante aqui. A gente comentou sobre, quando a gente veio a ideia da caderneta também, a gente até pegou a sugestão ali da caderneta da gestante, porque ali da gestante, quem já foi mãe ou que tem filhos, sabe ali que vem todas as informações, desde alimentação, desde cuidado com os dentes e tal. Então, realmente, poderia ter mais páginas, né? Mas aí, no caso, o Eduardo é o nosso expert no assunto de criar
A gente até pegou bastante coisas com ele, assim, foi bem, bem bom, assim. E a Daniela complementou com a arte ali. Então, acho que é super válida a sugestão, professor. Mas realmente não sei se a gente iria conseguir, assim, pelo tempo e tudo mais, a gente colocar tantas informações. Não, tranquilo. Acho que a gente, como a gente disse, a gente gostaria de evoluir dentro do material que vocês já apresentaram, já trabalharam, né, nas outras vezes, e estamos evoluindo, e vamos evoluir mais um pouco. A professora Tatiane tem algumas ideias aí para a próxima disciplina, enfim, então é sempre uma evolução, então não se preocupe, a gente sabe também, questão do tempo. A ideia foi uma página, perfeito, foi dada uma solução para uma página, que pode ser uma folha, né, na verdade, 2 páginas, mas podemos talvez evoluir, não, e se quisermos ter algo mais completo, vale a pena, etc, então vamos evoluir e temos as várias soluções, né, um folder informativo, uma caderneta informativa e de controle, com uma página, com 2, com 3, com 4, pode ter inclusive vários modelos aí, sem problema nenhum, tá? E a gente entende, claro, a questão da dificuldade eventual aí do curto prazo. Meninas, parabéns, eu gostei também do propósito do trabalho. Eu queria saber, lá no centro, eles utilizam uma cartilha com várias folhas, ou eles utilizam como aquela caderneta de vacinação, assim, dobrada, que só vai as vacinas? Aonde? Desculpa. Da pergunta, professora. Vocês disseram que se embasaram lá na cartilha do CEPOM. Do CEPOM é assim, uma caderneta. O meu Isso. sogro fez tratamento lá e ele vinha com uma caderneta dessa para casa, bem certinho, assim. Ele levava, entre uma consulta e outra, ele levava para fazer as anotações ali naquela cadernetinha que ele tinha. Mas era assim, exatamente, só uma folha. Não tinha muitas páginas, era só uma folha dobrada, daí tinha todas as informações de último dia de tratamento, a quimioterapia, a rádio também. Isso. Daí, se precisa acrescentar mais, eles grampeiam outras folhinhas. Por exemplo, se vai fazer quimio e rádio, eles grampeiam aquela folha para formar mais ali, mais dias de tratamento, porque às vezes faz mais sessões, né? Do que comporta o número de linhas. Que tenha uma caderneta e mais uma cartilha, né? Se precisar mais informações, eles pegam da cartilha, senão eles têm a caderneta que eles têm que levar sempre, né? Bom, da minha parte era esse comentário, tinha essa dúvida também. As considerações do Flávio acho que também são bem relevantes. E agora eu acho que já pode falar. Pessoal, eu saí da reunião, eu praticamente não consegui acompanhar a apresentação. Agora consegui retornar. A Cristiane já está aí. Alguém mais quer fazer considerações? Bom dia, Cristiane, correria. Bom dia, professores. Hoje foi meio corridinho. Desculpa só estar entrando agora, mas eu estava numa reunião de discussão de caso e não tinha muito como não participar. Mas vamos lá. Ok, mais algum aluno quer comentar sobre ali a bracterapia, a apresentação, senão a gente passa para o último grupo. Pode seguir, professor. Eu vou apresentar o material ali, vou compartilhar ele aqui. Seu som também não está muito bom, Alexandre. Como? Teu som. Meu áudio tá ruim? Agora tá bom. Tá. Eu vou apresentar a tela aqui.
Vira o teu celular na posição horizontal. Que eu acho que aí vai ficar maior. Isso, melhorou. Melhor, tá. Então a gente parte... Na verdade, a gente pegou o trabalho de todos, né? Que era a ideia. E também produzimos um folheto, né? Um folder também. Então, seria lá a produção radiológica, né? Do industrial, né? Do acidente, do radioacidentado, né? E toda a sequência, né? A perda da fonte, a recuperação dela, né? Então, utilizando o material dos colegas, né? A gente tinha os gráficos e então para ter uma sequência lógica, né? Que agora fiquei em cima aqui da. Tá. Então as ações em caso de perda da fonte, né? Segue a sequência, né? E quais seriam os caminhos, né? Para recuperar essa possível fonte aí que estaria dando um problema. Então, só um pouquinho, porque eu estou com a minha apresentação aqui na frente, eu estou apresentando nessa tela, só um pouquinho. Pronto. Para nós, a tela tá perfeita, Alessandro. Tá. Não, é que eu estou com a do computador e tá aqui tudo um pouquinho. Agora me abriu para edição. Tá. Então, né, os requisitos para a elaboração do plano e os procedimentos, né, a identificação dos riscos, né, e a postulação de emergência, onde estava a fonte, qual era o serviço que estava sendo executado, né, se estabelecer quais são esses procedimentos de captação dessa fonte, recuperação dela, né, que talvez seja um dos pontos principais no primeiro momento, né, o contato, né, com a Defesa Civil, bombeiros, polícia, os órgãos que prestariam esse primeiro atendimento, né. O desenvolvimento desses critérios, procedimentos de responsabilização, comunicação do público, né. Desenvolver algumas estratégias, né, até do impacto, eu acho interessante aqui, o impacto psicológico que essas vítimas teriam, né. Desenvolver procedimentos também no caso de tenha cadáveres com contaminação. Então, na verdade, tem bastante procedimentos para serem seguidos, né? E até acaba assim que não existe no Brasil parece não ter muita coisa assim para isso, né? O atendimento pré-hospitalar, essa hierarquização, né, da resposta médica. Então, certamente que em cenários os socorristas, os bombeiros, né, da Defesa Civil, de acordo com a estrutura mesmo, que os estados e municípios possam atender, né. Outra coisa seria o hospital designado, né, ele deve ter as condições para monitoração de possíveis contaminações, né, medicamento básico para começar esse atendimento, o azul da Prússia. Eu estava dando uma olhada assim, é bem extenso assim esse primeiro contato. Teria que ter um grupo mais especializado, assim. Eu acho que a gente não tem uma estrutura tão
capacitado nesse sentido, né? Mas essa sequência ela tem que ser bem padronizada, né? Para evitar essa contaminação, né? Os centros terciários aqui, né, que eu acho que eu não estou passando aqui. Tá. Centros terciários de referência. As ações prioritárias no hospital, né? Avaliação e reavaliação médica, priorização de atendimento para os casos de maior gravidade, centro cirúrgico, o encaminhamento para outros setores hospitalares e pacientes que apresentam condições convencionais, e após a estabilização médica das vítimas, efetuar a descontaminação radiológica. Avaliar os casos possíveis de exposição do corpo inteiro, né, localizado. Uma vez encerrado o atendimento, todos os profissionais deverão ser avaliados por técnicos de radioproteção para verificação de contaminação radiológica. E o mesmo se aplica também ao material e equipamento, né, veículos que foram utilizados ao transporte do rádio acidentado, né. Segundo a Agência Nacional de Saúde, né, considera a situação de emergência aquela que há risco de morte imediata e lesões irreparáveis, né, do paciente. Então, essa classificação de risco ela é bem definida para a nossa estrutura. Emergência, né? Um documento da Medical Management of Radiation Injuries, da Agência Internacional de Energia Atômica, define que a emergência radiológica é como uma situação ou evento não rotineiro que necessita de ação imediata, principalmente para conter um perigo ou consequências adversas para a vida humana, saúde e meio ambiente. E ainda uma emergência em que existe ou se perceba que existe um perigo devido à exposição à radiação. Dessa forma, utiliza-se a triagem para a classificação dos acidentes em grupos de acordo com a prioridade de risco, assim como recursos disponíveis. A triagem em casos de acidentes radiológicos não é feita de acordo com o tipo de contaminação, e sim pela gravidade e estado do paciente. Então, esses pacientes, né, o encaminhamento deles para uma emergência radiológica, em caso de acidente radiológico, a Agência Internacional dispõe que a assistência médica hospitalar para radioacidentados deve ser prevista em um plano nacional de emergências radiológicas. Os atendimentos nesse caso devem ser seguidos os seguintes passos, né? A identificação do risco da fonte, que começa lá naquele gráfico lá, né? E estabelecimento das organizações de sistemas de coordenação de resposta integrado, né? Após a comunicação do evento, fazer a utilização do plano de resposta, comunicar os demais setores sobre o ocorrido, entrar em contato com o profissional de radioproteção escolhido, o atendimento convencional deve ser redirecionado, deve-se restringir o acesso de pessoal não autorizado, determinar uma área controlada na própria sala de emergência, né? Vai ter que separar ali, isolar um ambiente. Os sinais e sintomas para a confecção desse modelo de classificação de risco está baseado nos protocolos de aconselhamento de classificação de risco, né? Manchester, Belo Horizonte e aqui da Unimed, aqui em Florianópolis. Foi usado do trabalho das meninas ali. Utilizei aqui também essas tabelas, né? Do atendimento dos usuários das indústrias radionucleares, né?
Então, se baseava mais num folder também explicativo dos procedimentos, né? E como chegar na emergência nesses hospitais, teria lá o atendimento pré-hospitalar, o hospital designado, né, e o centro terciário de referência. Esse centro terciário aí, ele não necessariamente fica próximo, né? Ele provavelmente é o hospital com mais recursos para atender esse tipo de rádio acidentado. Geralmente, eu acho que aqui, não acho não, mas é o Hospital da Marinha, lá no Rio de Janeiro. E o primeiro atendimento que seria mesmo, né, seria dado mesmo talvez pela própria Defesa Civil, bombeiros, dependendo dos lugares, não tem esse atendimento direto da CENEM ou um hospital mais preparado para isso. Então, seria mais a questão de desenvolver mesmo esses procedimentos e critérios, né, para que se tenha um atendimento melhor para o rádio acidentado. Fica aqui aí os telefones de emergência radiológica, né, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a vigilância e o gerência de centro de saúde do trabalhador, né, que também é o trabalho das meninas. Eu não sei se a Cris quer falar alguma coisa, mas acho que era isso aí, mais ou menos, um folder, essa... folder explicativo. A ideia foi fazer, né, a cartilha ali, com o texto e as explicações, e depois essas duas últimas páginas como folder, que o Alessandro fez ali o layout bonitinho da parte de risco mesmo, né, como um alerta. A intenção foi mais essa. E colocar os telefones aqui também foi para você ter um acesso, saber quem chamar, porque normalmente a primeira dúvida que as pessoas têm é para quem ligar, né? Eu entendi que o trabalho eu deveria pegar os 3 trabalhos, né, e fazer um apanhado. Isso, uma sequência lógica entre os resultados dos 3, né? Aí eu acho que estava bem completo ali, com o material do Alexandre, do Eduardo ali, do Miguel, da Dayana e Daniela também, e o Miguel também foi bem explicativo ali também, como os hospitais, né? Então, era mais tentar colocar nessa sequência aí, no folder, e partir como chegar nesse atendimento prioritário aí do acidente. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Alessandro, só assim, talvez tenha me perdido um pouquinho aqui no início. Esse folder, essa cartilha aí, seria mais para qual público? Seria para um treinamento, enfim, um curso? Seria só um folder, uma cartilha para estar disponível para quem quisesse se interessar mais e, enfim, se aperfeiçoar, seja da Defesa Civil, seja da bombeiro? O local de trabalho onde o pessoal trabalha com fonte na radiologia industrial, né?
desde da perda dela, ou do fio, ou de qualquer outro tipo de problema que dê, né, que haja exposição, contaminação, para que se siga uma sequência lógica, né? Como vai recuperar a fonte, para quem vai ligar, qual é o procedimento, quem você vai chamar. Imagina, o pessoal está fazendo uma radiografia de tudo lá no meio do interior, totalmente perdido. Não tem acesso, não tem hospital, não tem uma UPA, não tem saúde que tenha esse tipo de reação, né? Então, aí você começa lá, aí chega a Defesa Civil, o bombeiro, a polícia, eles não têm treinamento para isso. Então, essa cartilha, ela serve de uma coisa meio básica mesmo, né, para você ter uma ideia, né? Porque eu não vejo assim, não há um preparo no sistema de saúde para atender esse tipo de coisa assim, com essa emergência, né? Ok. Cristiane, eu não sei, eu estou meio atrapalhado, que eu não sei se o teu microfone está aberto e está dando retorno, acho que sai o som do Alessandro e aí volta pelo teu microfone, dá um eco. Tá, então ficaria com o pessoal da radiologia industrial, então, seja trabalhadores envolvidos trabalhadores envolvidos na planta mesmo, né, de execução de trabalhos com radiologia industrial, trabalhando diretamente com essas fontes que embora não seja tão comum, acidentes, eles acontecem, né, e sempre que acontece tem um resultado muito complicado, assim, né? Então, a ideia de se ter uma sequência lógica de procedimentos quando um evento desse se acontece, né? Porque realmente a radiologia industrial acaba que nem sempre você está numa capital, onde tem um hospital maior, onde, né, que tem um preparo e profissionais das técnicas radiológicas ou da proteção radiológica, né? Então, é interessante que se tenha isso bem definido com a equipe, né? E até mesmo para poder dar também um auxílio para esse atendimento, para quem vai prestar esse primeiro atendimento. Então, é importante ter o máximo de informação possível. E aí, nessa ideia aqui, né, claro que era fazer um apanhado dos 3 trabalhos, né, anteriormente, dos 3 grupos, eu não mudei nada, assim, né, só distribuir aquilo que ficaria melhor na sequência, com esse intuito. Não, ok, entendi agora. Eu percebi bem que você tinha juntado um pouco ali o fluxograma, acho que foi o Eduardo que tinha feito, né, a primeira vez lá e tal. Acho que foi bem interessante. Colocar telefone da vigilância lá, enfim, perfeito. Achei. Ficou bem, muito bom ali. Eu peguei o material, achei que ele estava muito bom. Então, não tinha muito que... até mesmo que eu achei que não era também para alterar. Foi o que eu entendi. Eu olhei a aula passada, né, que a gente definiu como ficaria, e eu entendi que era isso, era realmente, né, pegar dos 3 trabalhos e dar uma sequência. Não sei se atingimos o objetivo, mas era... Não, a ideia de gente era, enfim, ou juntar ou melhorar, enfim, né, vocês tinham essa liberdade, né? Não, mas eu achei bem interessante. A professora André, que já trabalhou um pouco com a área industrial, podia comentar também? Sim, até quero comentar aqui. Vocês lembram que fizeram alguma coisa ou pensaram em fazer alguma coisa para deixar nas UPAs ou nos hospitais? Lembra que a gente já tinha comentado nas outras aulas? Na primeira aula, até quando nós tivemos o caso? Sim.
Sim, eu acho que essa seria a ideia, sim, porque quando eu me lembro na apresentação da Daiane e da Daniela e Manoel ali, quando elas apresentaram os telefones e tal, ficou uma coisa bem clara, assim, que era que daria para criar realmente um manual, né? Eu não sei direito, assim, mas eu acredito que um manual de sequência mesmo de proteção do rádio acidentado, né? Existe alguma coisa, mas ela não é bem claro, né? É, eu, eu, a gente pensou em duas situações, né? De deixar algo mais completo, como uma cartilha. Só que o que eu pensei ali naquelas primeiras aulas, é que eu acho que para a UPA teria que ser algo bem pontual, sabe? Eu acho que disponibilizar uma cartilha com todas essas informações de fonte, né? Não é o interesse da UPA. Eu acho que o interesse da UPA seria, por exemplo, ter algo mais, mas também com esse quadro de alerta em cores, porque é uma classificação muito utilizada em UPA, em hospital mesmo, essa classificação de cores baseada em risco, e ter algo bem pontual no sentido de sintomas de alerta e, a partir daí, os encaminhamentos, né? Para o hospital secundário, a depender do quadro, e o hospital secundário que encaminha para o terciário, se necessário. Então, da UPA para o designado somente, né? Isso, como a gente falou lá na primeira aula. Para a UPA teria que ser uma folha com algo muito rápido, para consulta, né? Exatamente. E porque, não achamos, né? O médico deu todas as opções que ele podia, não acharam não fizeram resolução. Aí eles podem se beneficiar com essa, né? Com uma folha rápida. Seria um rápido. Como sinais e sintomas. Uhum, sim. Isso eu acho que seria interessante a gente. Sim, a gente tem todo o material, é mais o layout mesmo, né? De fazer algo que seja visual, compreensível e pontual, assim. Até para os outros, para uma equipe multiprofissional conhecer que pode acontecer isso. Aqui em Santa Catarina tem empresa de celulose, né? Pode alguma coisa. A gente pensou nessa cartilha, porque ela ela tem várias páginas, mesmo para as indústrias, como o Alessandro falou, né? Disponibiliza nas indústrias e, claro, a partir dessa disponibilização, ter uma fase de treinamento baseado no que a cartilha traz, que a gente não sabe como é o treinamento dos profissionais dentro de uma indústria, por exemplo, que tenha um material radioativo. Eu não sei como é o treinamento deles, então a gente precisaria integrar, né? Tem essa parte de o que fazer quando temos um acidente ou suspeitamos de um acidente, e aí integrar no treinamento dos profissionais, dos funcionários como um todo, né? Não só do funcionário daquela linha de produção ali que lida diretamente com o material, porque o pessoal da limpeza pode estar sujeito a um acidente desse, o pessoal da segurança, tudo isso. Eu estava pensando assim nessa, né, produzir um material informativo e que ele poderia atender, na verdade, aos 3 objetivos, né, que seriam a indústria, né, o trabalhador ali envolvido, como a Cris falou, até o pessoal da limpeza, todos que estejam envolvidos na proteção e na aquisição de imagens, como seja, na indústria que trabalha com radiologia industrial. E também para os profissionais envolvidos no atendimento, né, que seria aquele primeiro atendimento, que seria profissionais de UPA e
bombeiros, policiais, né, todos envolvidos também. E também para o centro terciário e o hospital designado. Então, daria para ser um folder, embora ele fale para os 3 nichos nessa sequência lógica do atendimento, ele pode ter esse caráter informativo para os 3 grupos, né? Não necessariamente, ou fazer um para cada um, mas se for fazer um para cada um, ficaria um pouco mais complexo, né? Teria que ser um pouco mais estendido, não sei. Sim, eu queria explicar para vocês como é que é muito válido o trabalho, claro, todos os trabalhos que já foram feitos, né? Só para explicar o que acontece na indústria. Eles têm um treinamento muito grande, né? Então, todo profissional que entra para trabalhar na indústria, ele entra como estagiário. Qualquer profissional, mesmo eu sendo tecnóloga, se eu tive eu tive na minha graduação, fiz um curso de 1 mês no Rio de Janeiro. Claro que já esqueci muita coisa, mas mesmo assim, eu entraria como estagiária, mesmo com qualquer qualificação que tivesse, e acompanharia uma pessoa, faria o treinamento todo, que é um treinamento bem extenso, para evitar qualquer erro, mas erros humanos sempre acontecem, né? Então, essa cartilha que vocês fizeram seria bem válida para o trabalhador levar para casa e ler. Isso eu não vi, eu tive o treinamento, eu não vi uma cartilha que tivesse para o trabalhador levar para casa. E a parte dos setores, né, como a UPA, hospitais, também é muito válida, porque as pessoas não conhecem a radiologia industrial como um todo, né? Muitas nunca ouviram falar, né? Não sabem nada, então teria um POP corrido para isso, né? O que a gente já tem, né, do primeiro trabalho. Mas, assim, eu acho que assim como vocês fizeram e como o material que já tem complementar contempla muito do que nós precisamos da industrial mesmo. Sim, sim. Acho que seria interessante, sim, produzir claro que o nosso folheto aqui ele não teve o mesmo gráfico do pessoal aí, mas daria para fazer algo parecido, sim, eu acho bem interessante. Bem interessante mesmo. Eu trabalho numa UPA e trabalho num hospital também de grande porte, e não tem nada assim para esse atendimento inicial, né, do rádio acidentado. Não, eu acho assim, se permite, André, foi muito válido mesmo, acho que tirando a professora Andréia, que fez curso de especialização na área industrial, etc., né, eu acho que a professora Tatiane também, temos pouca experiência. Então, assim, eu aprendi muito, né, nessa área aí da industrial, e realmente, do meu ponto de vista, como de uma certa maneira leigo no assunto, né, vi que realmente foi um trabalho muito bom desde lá do primeiro, né, das cartilhas e tal, que foram feitas, etc., e com esse aí que vocês reuniram e botaram numa linguagem mais ou menos única, né, porque como você faz documentos separados, a linguagem, enfim, às vezes fica um pouco diferente, então colocaram, e também acho interessante, de repente, você ter algo completo, até porque, seja um bombeiro, se ele sabe como evitar o risco, eventualmente, ou, né, como procurar uma fonte, embora não seja exatamente a função dele, seria um supervisor de proteção radiológica, enfim, um físico, um tecnólogo que saiba manusear equipamentos, etc., mas ele tem a ideia e também vai lá, combate ao fogo, se é numa cidade pequena, agora eu faço o que com esse cara? Né, vou mandar direto para o pronto-socorro, para a UPA da cidade, para o hospital da cidade, para a clínica qualquer lá, que tem raio-x, a clínica tem um raio-x, os caras devem entender, tem uma tomografia lá, o médico deve saber o que fazer. Então, ele também saber de repente tem um telefone que vou ligar, etc. Ou o supervisor de proteção radiológica lá da indústria também, de repente, ele sabe algumas coisas ali, mas para quem é que ele manda? O que ele faz? Será que ele consegue
até reconhecer se o acidente foi grave pela queimadura de pele, de repente ele lê ali e diz, olha, eu acho que é grave, porque o cara em 5 minutos já está com a pele vermelha aqui, a coisa é grave, então já não vamos mandar nem para o hospital, manda direto para referência lá na capital, ou sei lá. Então, achei muito interessante a pessoa ter essa visão. Talvez não sei se seja uma cartilha, talvez um manual, ou um texto mesmo, para a pessoa ler, aprender, né? Nós temos o curso de emergência radiológica aí, né? Que alguns estão conseguindo fazer e tal. Talvez incluir isso lá como um texto informativo, por exemplo, a Defesa Civil, que é quem gerencia todo esse processo, desde o início até o final, né? Quem gerencia normalmente é a Defesa Civil, então eles saberem todas as 3 etapas aí, para eles é interessante, né? Então, assim, achei material muito, muito bom mesmo, né? E aí pode, eventualmente, dividir e aprofundar em outros materiais, mas, por enquanto, tá muito legal mesmo, parabéns. Eu concordo, assim, o pessoal também, que a questão é, assim, um bombeiro que serve para prestar um atendimento sem ter o conhecimento, ele pode passar a ser mais um radioacidentado, né? Talvez até com um efeito piores do que o chamado, né? Porque se a fonte está perdida, né? Ou se ela está no fundo ali, então não pode, como é que eu vou dizer, contaminar ou expor, né? Ou quem vai prestar esse atendimento. Então, eu acho que é muito importante, assim, os profissionais que vão estar envolvidos, né? Desde lá do hospital terciário, designado, o primeiro atendimento, a UPA, o bombeiro, o policial. Acho que acho que seria interessante, sim, produzir algo nesse sentido. Então, pessoal, parabéns mais uma vez. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma sugestão? Achei bem válido isso aí também, Alessandro. Tem toda a razão. Uma pessoa que vai ajudar pode se prejudicar muito mais por ficar ali no tempo e retirando a pessoa e a pessoa sendo encaminhada para algum lugar já, né? Sem ter nenhum conhecimento básico sobre isso, e acontece. Eu não tenho dúvidas que lá no interior do Mato Grosso, onde tá acontecendo milhares de soldas naqueles dutos, né, no gasoduto da vida, onde você, por exemplo, não tem um posto policial direito, não, um posto de saúde que o pessoal não tem treinamento. Acho que é muito válido, assim. Pode dar para um problema muito maior. Sim. A Cristiane ali, acho que ameaçou, quer comentar alguma coisa, aí não sei se correu para estar aqui, né, Cristiane? Quer comentar mais alguma coisa? Não, era mais nesse sentido mesmo, assim, né, de fazer uma cartilha, ela poder ser subdividida, e achei super interessante a ideia de entregar a cartilha para o trabalhador, né? Para estudar, para ter em casa e tudo mais. Não, perfeito, acho que sempre voltamos ao mesmo ponto, né? É informação. Né? Conhecimento e informação. Né? A gente está muito desinformado, né? E a evolução da tecnologia é muito rápida, né? Muitas coisas novas, e a gente está aí desinformado, e ainda mais com essas questões de saúde, né? Que pode ser, inclusive, muito grave, como é um acidente radiológico. Algum dos colegas aí até que fizeram, de uma certa maneira, parte desse material aí lá atrás, né, e que viram sendo utilizado. Querem comentar? Pessoal, a professora Tatiane está com problema de internet, né? Ela está lá no norte da ilha e não está conseguindo entrar. Então, pessoal, mais alguma questão aí? Eu só vou pedir
que assim, oficialmente, né, nós temos o e-mail institucional, temos o Moodle, o SIGA, etc. Então, seria interessante, eu tenho aqui, eu acho que foi o Alessandro mandou o trabalho dele, a Daniela mandou ontem, né, pelo e-mail, embora seja o e-mail nosso, se pudesse só colocar, e o Eduardo também colocar lá no Moodle, só porque fica memorizado lá, independente aí das alterações, alguma coisa que a gente sugeriu, não é questão disso, tá? Mas é só para ter registrado lá, que isso aí vai ficar guardado, e qualquer coisa é um registro oficial de que vocês entregaram a tarefa, enfim, né? É só... Sim, tá aberto lá, Daniela. Você vai no dia 18, né? Que seria a semana do dia 18, que você teria que enviar até hoje, né? Até ontem, hoje, enfim, mas está liberado lá. Tá? E aí essa apresentação também eu boto como a data de hoje. Tá? Depois da gravação ali, a gente coloca para, enfim, se vocês quiserem rever alguma coisa, um comentário que foi feito, se não lembrarem, ou, enfim, a apresentação do colega também vai estar lá disponível. Certo? Então, lembrando só aqueles que conseguirem ir fazendo o curso EAD lá de emergência radiológica, que na próxima semana, então, a gente tem o nosso último encontro, que é para fazer uma avaliação da própria disciplina, enfim, e desse curso de EAD, tá? Até eu acho que os alunos lá pensaram em fazer um pequeno questionário sobre os módulos, sobre o material, né, acho que no Google Form vai sair para vocês, se possível, depois a gente disponível para completar, né, perguntar, você viu o módulo 1, você achou que estava ok, gostou, não gostou, enfim, umas respostas rápidas assim, né, para avaliar, né, o material estava grande, pequeno, profundo, superficial, alguma coisinha assim, coisa rápida, não pedi para eles fazerem, e aí durante a semana eu disponibilizo para quem fez o módulo 1, 2, ótimo, fez até o 3, melhor ainda, se conseguiu fazer algum de especialização, independente disso, depois fica até, acho que final de outubro, liberado para vocês concluírem, para depois a gente conseguir dar um certificado específico para vocês, de que vocês fizeram esse curso de resposta à emergência radiológica, tá? Daí na semana que vem a gente faz uma conversa para avaliar o curso, né, o que vocês acharam, aqueles que conseguiram fazer até onde conseguirem, tá? Não tem problema, a gente sabe da correria, mas aí sim, depois vocês, de preferência ao longo de outubro, enfim, vocês terminem para poder ganhar o certificado, certo? Que aí, talvez só ano que vem certificado, já vou avisar, mas a gente vai conseguir, tá? Porque tem que fazer uma burocracia ali interna no IFES, por isso que efetivamente emite esse certificado válido, enfim, né, com registro numérico, etc, nos bancos de dados, tá? Que eu acho que para alguns aí, principalmente, vai fazer muita diferença mais na frente você ter um certificado de resposta, além do conhecimento, obviamente, que vocês vão receber. Ok? Então tá, professor André, quer complementar ou fazer as despedidas? Então, pessoal, eu acho que a gente podia fazer quem sabe a gente faz na semana que vem, então, comentários rápidos sobre a disciplina, né, Flávio? Para vocês darem um retorno para a gente, se funcionou essa metodologia, como é que foi. E eu acho que por hoje está encerrado, né? Da minha parte, sim. Sim, já foram feitas as apresentações, a gente está aí já mais ou menos num bom horário, né, de aula, vocês têm aula à tarde também, então é bom dar uma refrescada aí, né, para as aulas à tarde e à noite. Certo? Então, agradeço aí a presença de todos, parabéns pelas apresentações, né, então os dois grupos ali, não esqueça, por favor, só de enviar no Moodle, né, só para uma questão de registro formal, né, da tarefa entregue, etc., e apresentada, né, tem a parte da entrega do material escrito e a parte da apresentação, só para ter esse material entregue. E aí a gente se vê, então, na sexta que vem, né, aí sem apresentações, pessoal mais tranquilo, mais relaxado, né, e a gente faz uma conversa aí para finalizar a disciplina, ok? Ok. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigado, colegas. Até mais. Obrigado, professores. Até mais. Até mais. Até mais, bom dia. Bom dia.